Oi, gente. Bem-vindo ao Codex Arcana, o quadro que eu criei para a gente estudar tarô de forma bem profunda, tá? Esse prólogo eu tô fazendo especialmente para você que nunca teve contato com tarô ou teve muito pouco. Então, esse primeiro vídeo é para te apresentar o tarô. O que que é, de onde vem, como e com base no que ele é estruturado, né? O que que tem de tão especial nesse baralho, que é tão misterioso, que muita gente que inclusive mexe com cartas, né? Não entende muito bem. Então esse é o ponto de partida da nossa jornada pelo tarô. E eu tô fazendo assim meio no improviso, assim, porque eu decidi de última hora fazer essa introdução. Que eu falei assim, eu quero que no meu curso, tanto quem já entende tarô, né? Porque como eu vou ensinar de forma bem profunda, então esse daqui pode ser um curso tanto para quem já conhece um pouco de tarô, como para quem já conhece bastante, né? Então, como inclusive já disse que até que trabalha já, né, com isso daqui. Então, mas aí eu pensei, desculpa, mas quem que não conhece nada, né, de tarô? Ô, Lizzy, você tá me atrapalhando, Lizzy. Você tá me atrapalhando. Você quer aprender tarô? Eu também vou fazer um tarô, só um vídeo de introdução pra ensinar só os gatos. Eu sou a Lady K e, mais uma vez, bem-vinda aí nesse espaço onde você e o tarô vão se encontrar. Para começar, então, quero dizer por que eu criei o Codex Arcana, né? Que é esse curso de tarô que eu vou ensinar aqui. Porque o mundo esotérico, como eu conheço, ele é muito fechado e elitizado. Assim, demais. Tá? Se você quiser ir fundo nesse caminho aqui, custa caro. Né? Não só o curso, as cartas, mas também que hoje você pode comprar no Shopee, né? Então, mas enfim. Eu vou compartilhar aqui o que eu garimpei durante mais de uma década, né? Coisas que eu descobri sozinha, por um processo super lento, bem confuso, inclusive. Para descobrir um pouco do que ninguém compartilha com a gente sem uma bela grana em troca, né? Então até as ordens esotéricas, gente, elas cobram grana dos afiliados, elas exigem que viaje e tal, então é bem caro, é complicado, você precisa ter uma certa condição financeira para acessar tipo uma área da espiritualidade que muitas vezes a gente tem vocação para isso, né? Tem interesse, tem um chamado. Então, o Codex Arcana, ele nasce também não só do amor em mim pelas minhas filhas, porque estou fazendo isso aqui para deixar tipo um legadinho para elas, né? Para essa comunidade, né? De pontinhos místicos que já é carente de tanta coisa material e sentimental, né, meu? Que pode ter sua carência espiritual, nem que seja um pouquinho só minimizada por mim, né, meu? Já vale, né? Então, mas o Codex Arcana, ele nasce também desse lugar meio que de protesto e rebeldia, sabe? Então, a proposta aqui vai ser essa. Eu vou compartilhar tudo que eu sei de forma aberta e gratuita, para que cada buscador desse conhecimento, né, mate um pouquinho da sua sede e possa trilhar o seu próprio caminho de descoberta, né, sem perder tanto tempo como eu perdi. Bom, sei lá, eu também quero crescer, né, ganhar dinheiro, viver do que eu faço, mas o que eu vou ensinar nesses vídeos aqui é meu presente para vocês. Aliás, eu quero agradecer e dedicar esse curso especialmente para minha filha, Lirinha, que me inspira, me incentiva, me ajuda. É uma bruxa, nasceu bruxa, assim, com um talento, uma intuição para carta, assim, e para várias coisas, aliás, não é só para isso, né? E me ajuda um monte mesmo. Sem ela, esse vídeo não teria saído nunca, minha programadora maravilhosa. Então, o Codex Arcana é um gesto de amor, gente. Porque cada coisa que eu vou compartilhar aqui é também uma herança para essa menina, sabe? Para minha outra filha. Que é um filetinho da minha alma aqui que eu vou deixar gravado, eternizado no YouTube como uma lembrança para elas. Quando elas assistam, eu quero que elas sintam a minha presença, meu cuidado, sabe? A minha intenção de deixar uma luz no mundo para elas, assim, com todo o meu coração. Então, que elas possam encontrar aqui sinais, conselhos, né, insights, e as ferramentas. Isso daqui é uma ferramenta para elas se conhecerem, para seguir o próprio caminho, quando não tiver mais aqui para aconselhar, né? Então, cada vídeo vai ser um pedaço de mim, gente. Vai ser um legado de conhecimento, de amor, que eu vou deixar aqui aberto para todos vocês, né? Se vocês gostarem, senão eu fecho aqui, deixo só para elas, né? Então, é um legado de amor, conhecimento,
pelo mistério e beleza dessa arte sagrada aqui, que é dividida em 78 peças, maravilhoso. Mas então, não pense que eu sei tudo, tá? Eu não sou líder de coven, não sou formada em artes ocultas, não venho de uma família de bruxa, pelo contrário, sou ovelha negra de uma família cristã ultraconservadora, como muitos de vocês devem ser também, aposto, né? Eu sou só uma curiosa obsessiva, gente. Tô estudando, aprendendo o tempo inteiro. E o tarô é isso mesmo, né? Estudo contínuo, nunca tem fim, né? Ele vai além do filosófico, né, gente? Então é coisa pra vida inteira isso aqui. Inclusive nas lives que eu pretendo fazer toda semana, que inclusive eu preciso de 50 inscritos, né, cara, pra poder liberar essa ferramenta aqui no YouTube. Então eu conto com o seu like aí no vídeo agora. E você se inscreva no canal também, é importante, porque aí libera coisas pra gente interagir mais. Porque esse canal é novo, né? Então, aí eu espero que eu consiga, né, esclarecer as dúvidas de vocês nas lives, a gente trocar ideias, se conhecer, começar a criar a nossa egrégora e fortalecer ela, né? Mas eu também espero receber insights de vocês. Porque nada como olhar único e atento de quem tá nesse caminho do tarô, né, gente? E eu tô curiosa para saber o de vocês. Então, porque a verdadeira sabedoria, gente, ela surge na troca, né, no diálogo. Ainda mais assim com relação a tarô, né? Então, não esquece aí, por favor, de se inscrever no canal pra gente liberar as lives, tá? Vou chegar de blá 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 aí, vamos rasgar o verbo e esse véu pra entender o que o tarô realmente é e o que ele não é. Então, o que é o tarô, né, gente? O tarô, hoje em dia, eu não sei, mas acho que sempre, né? A gente vê muita gente chamando qualquer baralho com imagem, mensagem simbólica de tarô. Um monte de oráculos lindíssimos, né? Tipo, de anjo, de deuses, de entidades, de arquétipos, né? De animais e tal. Eu mesmo tenho vários, assim. Mas nem todos são tarô. O tarô propriamente dito, ele tem uma estrutura de 78 cartas, é uma estrutura fixa, tá? E essa estrutura é dividida em dois grupos. Esse aqui, o menor, que são os arcanos maiores. Esses arcanos maiores, elas têm 22 cartas, que são numeradas de 0 a 21, tá? Elas representam conceitos, os grandes arquétipos, as forças universais. Os arcanos maiores falam dos temas profundos da vida: nascimento, transformação, aprendizado, encontros, né, destino, espiritualidade. Cada uma delas é um capítulo da jornada do louco. Você está na sequência, que é o nosso caminho de aprendizado e evolução. Os arcanos maiores são grandes lições de vida, grandes lições, estados de consciência. Falam de momentos e experiências que marcam, mudam nosso espírito. Elas têm uma energia profunda e transformadora. Tá? E daí no Codex Arcana, a gente vai aprender uma por uma. Toda semana vai ter um vídeo só para um arcano específico. Tá? Aí tem os arcanos menores, o segundo grupo. Opa, cadê? Ué, não é esse. Viajei. Os arcanos menores, eles têm 56 cartas e são divididos em 4 naipes, como no baralho normal mesmo, né? Que nem no baralho normal. Eles são divididos pelo naipe de fogo, que é paus, copas, que é água, e espadas e ouros.
Cada naipe vai do Ás até o 10, mais as 4 cartas da corte, que é a Page, Cavaleiro, Rainha e Rei, tá? Elas, os arcanos menores, eles mostram situações do dia a dia, emoções, pessoas, atitudes concretas, tudo aquilo que a gente vive no cotidiano. Eles têm uma energia mais prática, né? Imediata. Tipo assim, os arcanos maiores, eles são como os grandes capítulos de um livro, né? Enquanto os arcanos menores, eles são as cenas e os diálogos dentro desses capítulos. Beleza? Então, juntas, essas 78 cartas, elas formam um alfabeto simbólico, um código universal da nossa experiência humana, né? Que é o que a gente vai estudar aqui no Codex Arcano. Quando a gente abre o tarô, a gente abre um diálogo com o inconsciente, com o mistério, com o fluxo da vida, né? Ele ajuda a gente a enxergar e entender o que está oculto por trás das experiências que a gente vive aqui na Terra. Então, ao contrário do que muita gente pensa também, o tarô, ele não é só uma ferramenta de adivinhação. Na verdade, apesar, né, de certa forma ele ser capaz de antecipar acontecimentos que são baseados em padrões aqui, né, que se revelam no presente, ele não gosta muito de ser usado dessa forma. O tarô é um instrumento de reflexão, de autoconhecimento e de leitura de energia. Então, ele funciona como um espelho. As cartas não vão mostrar o futuro, elas mostram a história que está se desenrolando agora, né? E as prováveis consequências dela. Tipo assim, às vezes eles falam, se você andar ali você tá andando ali na garagem, que tá tudo ensaboada, você vai escorregar, vai cair. Não é? A probabilidade maior é essa, né? Então, é tipo que meio assim, já meio que dá para prever o que vai acontecer no futuro, só vendo como está se desenrolando agora. Se a gente consegue abrir aqui uma linha do tempo sobre o seu presente, né? Muitas vezes a gente já consegue, meio que fica claro, né? Óbvio o futuro, coisa que é óbvia. Então, é óbvio, mas a gente não vê, né? E é isso que o tarô ajuda a gente a enxergar, às vezes, coisas que a gente tá claro, mas mesmo assim, de alguma forma a gente tá distraído, olhando para outra coisa, né? São vários fatores, assim. Então, o tarô é um mapa. Ele não dita o destino. Ele mostra que já está sendo criado por conta das nossas histórias, nossas escolhas, né? Se a gente muda radicalmente de atitude, tipo assim, a gente tá andando, aí vamos mudar de direção. A qualquer momento você pode mudar. Você entra numa outra rua, você atravessa a calçada. Então, obviamente, a gente vai mudar já, né, o caminho, muda às vezes o destino, dependendo, né, se for uma mudança radical, né, de direção, muda o lugar onde você vai chegar. Então, o tarô não é mágico no sentido sobrenatural, né, ele é mágico por ser um meio de acessar o nosso inconsciente. Isso que eu acho mais fantástico, assim, porque eu enxergo o tarô. Para mim, ele é uma ferramenta para acessar o inconsciente, né. O inconsciente da gente, ele absorve tudo, mas ele não expressa quase nada, né? Ele solta fragmentos aqui e ali, em sonhos, em intuição, mas a forma de comunicação do inconsciente não é verbal. Então, a maioria da gente fica confusa quando ele tenta se comunicar com o consciente da gente, né? Ele fica mandando sinal, ele fica mandando, né, uns sonhos que a gente não entende, que não tem nada a ver, mas a gente sente que tem alguma coisa, mas não consegue, né? Tem gente que vê os números repetidos, fala, mas o que é isso, né? É como se tivesse alguém aí na nossa frente falando uma língua que a gente não entende, né, meu? Chega o cara, começa a falar árabe com a gente aí, a gente fica, o quê? Tipo assim. Então, o tarô é tipo um Google Tradutor, né, do inconsciente. É um jeito de a gente conseguir entender algumas coisas, assim, que o inconsciente é a forma do inconsciente se comunicar
o nosso consciente, né? Então, cada carta, para mim, ela age como uma chave que acessa e traduz essa linguagem, né? O conteúdo, as emoções, os padrões que o inconsciente não consegue verbalizar. Ou, como falei, né? Até mesmo que o inconsciente se nega a enxergar muitas vezes. Aí, no século XX, o Carl Jung, né? Que é o psicólogo, psiquiatra lá que criou a psicanálise. Aí, tá focalizando, né? Ele trouxe uma nova perspectiva para o tarô. Para ele, as cartas, elas não são oráculos mágicos. Elas são representações de arquétipos universais que estão presentes no inconsciente coletivo. Então, Jung chegou à conclusão de que, através de imagens e símbolos, o tarô ajuda a identificar padrões internos, né, desafios e processos de transformação. Porque ele é um jeito de acessar a psique. Então isso torna Jung relevante para quem estuda tarô, porque mostra que o tarô não precisa de magia para ser útil. Ai, a minha mão aqui, gente, desculpa. Ele é uma ferramenta de diálogo com o inconsciente, que permite que a gente compreenda melhor nós mesmos, né, e as situações ao nosso redor também. Então, o inconsciente, gente, não é uma coisa mística, é a parte da mente que age fora da consciência, entendeu? Onde a gente guarda memória, emoções, intuições, né? Trabalhar com tarô é basicamente trabalhar com autoconhecimento, assim, mas através de um viés psicológico e simbólico. Bom, então, tarô, gente, ele surgiu na Europa, no século XV, provavelmente na Itália, como um jogo que se chamava Tarocchi. Com o tempo, especialmente entre os séculos XVIII e XIX, os estudiosos da área da espiritualidade começaram a perceber nas cartas padrões simbólicos e espirituais que estavam associados à Cabala. Não só a Cabala, a astrologia, a numerologia, né? E aos arquétipos universais. Então, foi nesse momento que o Tarocchi deixou de ser um jogo, passou a ser entendido como uma forma de entender a psique humana e os mistérios da nossa existência. E assim, o tarô... Ai, gente, tá tudo embaçado, né? Então, vamos falar dessas tradições simbólicas aqui. Vamos ver se dá certo agora. Que são tão fortes, né? Que influenciam o tarô, né? Que, além da psicologia, o tarô integra também a Cabala. Os arcanos, eles foram associados às 22 letras do alfabeto hebraico e aos caminhos da árvore da vida, né? Que são as letras hebraicas. Só que esse daqui é o tarô do Dali. O tarô do Dali, ele muda algumas coisas, algumas associações clássicas, né? Então, tipo, vocês não vão entender mesmo, só a nível de curiosidade, para mostrar para vocês, as letras vão estar aqui, tá? Então, e é muito interessante, gente, sabe? Que, tipo assim, não dá para ter surgido só como um jogo e depois ser, os loucos, esquizofrênicos, gente que é delulu, que ficou colocando significado onde não tem. A sequência das cartas do tarô, que elas são numeradas, né? 1, 2, 3, tem uma ordem. Elas estão na mesma sequência do alfabeto judaico. Porque cada letra não é que nem um ABCD do nosso alfabeto. Cada letra hebraica, ela tem um significado profundo, ela é sagrada, né? Todas as letras do alfabeto hebraico formam o nome de Deus, né? Então, cada uma tem um significado, cada uma tem uma energia, e as cartas do tarô falam exatamente na mesma ordem em que as letras do alfabeto hebraico, né, e o significado delas estão. Então, isso é muito interessante. Então, a sequência das cartas segue a mesma ordem do alfabeto, né? Cada uma representando uma etapa do caminho espiritual, um princípio de consciência. O tarô é o mapa da alma que está em sincronia perfeita com a estrutura da Kabbalah. Tá? Na astrologia, já muitos arcanos, eles se associam a planetas,
né? Se associam a signos, elementos, né? Então é importante destacar que a influência dos astros, ela não é magia, né? Não é crendice também. Tem uma grande influência simbólica e observacional, né? A Lua, por exemplo, que é só um satélite do nosso planeta, e é minúscula se comparada, tipo, com os gigantes que rodeiam o nosso planeta, né? Ela regula já ciclos biológicos da gente, né? Emocionais, afeta a maré, né? Por conta da força gravitacional e tal, que é um fenômeno físico e imensurável e foi comprovado, né? Da mesma forma, os ciclos solares e lunares, eles criam padrões naturais também, que historicamente impactou o comportamento humano, né? Agricultura, planejamento de atividades. Agora imagine a influência do magnetismo do planeta, tipo assim, Júpiter ou Netuno, né? Aqui, ó. Mesmo sendo considerada pseudociência, a astrologia é baseada em observações sistemáticas do céu, né, que foram feitas por milênios, né? Não começaram a estudar 100 anos, 200 anos, nem 500 anos atrás. Esse tipo de estudo foi feito por milênios, essas observações, né, cara? Então, antes, imagina, não tinha luz como tem hoje no mundo, assim, né? Não tinha poluição luminosa, né? Não tinha nessas distrações, né, que a gente tem hoje. O céu era outro. O que eles conseguiam enxergar, né, era outra coisa, né, cara? E sem distração. Então eles percebiam, né, ciclos, os astrônomos antigos, né, alinhamentos, né, eles faziam relação com a vida de forma direta, né? Ignorar esse conhecimento, gente, é um conhecimento acumulado, né, que tipo assim, por milênios. Então você está desprezando milênios de observação empírica, né? No tarô, essas influências aparecem como camadas de símbolo, tá? Não como destino fixo, e sim como linguagem de padrão que conecta a gente com a natureza e com o cosmos. É porque a gente está tudo ligado. A gente é tudo um, é uma coisa só. Tem gente que fala que a gente é pozinho de estrela, não sei. Mas que a gente está tudo conectado, eu acredito que está mesmo. Tá? E aí tem a numerologia, né? No tarô. Tem Pitágoras, né? Platão. E cada número tem um significado próprio, né? Que foi herdado de uma longa tradição filosófica e espiritual também. Pitágoras, né? Que é aquele matemático, filósofo grego, acreditava que os números eram a linguagem sagrada do universo, né? Não apenas quantidade, eles não serviam só para contar, né? Mas eles eram qualidades vibracionais. Então Pitágoras foi um dos primeiros que estudou os números como algo sagrado. Para ele, cada número representava qualidades universais, tipo a harmonia, a ordem, equilíbrio, sendo a própria linguagem do cosmos. Ele viu o mundo como estruturado matematicamente, e os números eram códigos que revelavam a essência da realidade. Maravilhoso, sabe? Procurem ler, é lindo. Platão também via, né, os números e as proporções, tipo assim, geométricas. Falava que era a base de tudo que existia. Era a base da estrutura da realidade, né? Desde o mundo físico até as ideias abstratas. E para ele, a matemática era uma ponte entre o invisível e o visível. Então, no tarô, essa tradição também foi mantida, né? Esses princípios se manifestam tanto nos arcanos maiores, na sequência, quanto nos menores, em que o número das cartas, cada número, né, representa um estágio da experiência dentro de um mesmo elemento ou naipe, né? Os números dos arcanos menores e as ordens dos arcanos maiores refletem em ciclos, estágios de desenvolvimento, padrões de experiência, né, ajudando o consulente a interpretar a vida de forma simbólica e profunda. Então, estudar a numerologia no tarô é aprender a ler o universo através desses padrões que se repetem, né, conectando a simbologia das cartas com a filosofia, a observação da natureza, a ver o mundo como um grande sistema simbólico mesmo, onde os números vão contar histórias, revelar ritmos e refletir a ordem da vida. Né? Então, os símbolos, eles não pertencem só ao tarô, eles estão em tudo, em tudo.
no marketing, no design, na arquitetura, na arte, na religião, tudo se baseia em símbolo que evoca emoções, ideias, memórias, né? Entendeu que a tarô, em essência, é aprender a ler o mundo simbólico, o mesmo que influencia a gente todos os dias, ainda que de forma inconsciente, tá? Então, quando você escolhe um baralho, 3 fatores importam: a simbologia, a estética e a conexão pessoal, né? Baralhos clássicos como este daqui que eu tô segurando, que é inspirado no de Marselha, ou como Rider-Waite-Smith, né? Que é esse aqui, inspirado nesse aqui, né? O original tá mais perto do original, esse pequeno aqui. Eles são ideais para estudo, né? Eu recomendo qualquer um que seja Rider-Waite-Smith. As imagens são claras, elas são ricas em símbolo e seguem a estrutura tradicional, tá? Por isso eles são perfeitos para quem está começando. Os temáticos ou alternativos, eles já trazem uma leitura, né? Uma visão mais pessoal. Eu acho eles mais difíceis de ler. Esse aqui você já precisa ter um conhecimento todo, né? Tipo um baralho com estética rica, surrealista, tipo como o do Dali, ou inspirado em mitologia, ele pode refletir o gosto e a vida da gente, né? A nossa vivência e tal, né? E isso gera insights únicos, cara. Teve coisa aqui do Dali que eu falei, nossa, porque eu conheço a obra tal, né, do cara, eu sei, eu entendo um pouco a cabeça dele, então, tipo, ele me ensinou coisas de tarô aqui, ele me ensinou tarô aqui, com esse baralho dele, né? Coisa que outros, inclusive o Rider-Waite, eu nunca tinha me ensinado, ele me ensinou, né? Associando uma obra dele com um arcano, com um mistério, quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi, entendeu? Então, ele pode ser muito rico, mas pode confundir iniciante, tá? Se você é iniciante, né? Já que vai alterar símbolos, sequências tradicionais, né? Por exemplo, na temática... Eu amo corvinho, né? Tipo, se você pegar esse aqui pra ler, né? Você que não sabe nada de tarô, será? Né? Pode ser, né? Mas eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil você pegar e vir aqui nesse aqui mesmo, né? Rider-Waite-Smith. A simbologia tá toda aqui, né? Os baralhos clássicos, eles representam o contexto histórico em que eles foram criados, né? Enquanto os alternativos, eles já podem refletir o tempo, né? E a nossa individualidade, né? O tempo que a gente está vivendo, né? Então, ambos são válidos. É importante entender que cada imagem carrega uma energia diferente e ela desperta também uma percepção, né? Específica. Então, é interessante saber que o baralho que a gente usa para jogar, tipo... as de Ais a 10 com Dama Valete Reis, ela se originou exatamente dos arcanos menores do tarô, sabia? Que veio daqui, ó, do Marselha. Né? Que Marselha, os arcanos menores são assim. Então, ou seja, o tarô, ele não é algo que está separado da nossa vida, né, cotidiana, assim. Ele é uma linguagem simbólica que atravessou séculos. E ainda hoje está presente, né? Mesmo enquanto a gente está jogando uma partida de truco, de buraco. Aí lá por 1900 mais ou menos que essas cartas foram reconfiguradas, né, redesenhadas com figuras e tornam o tarô mais intuitivo e mais acessível para a psicologia visual. Cada vídeo do Codex Arcana vai ser dedicado a um arcano específico. A gente vai analisar as imagens, os símbolos e os significados em diferentes baralhos. Eu tenho mais de 20. Então a gente vai... eu não vou falar carta por carta desses 20 baralhos, né? Eu vou falar do louco, então vai ser só o louco, o vídeo todo. Mas eu vou falar sobre o arquétipo, né? Pegar ali uma outra carta, um ponto de uma carta como curiosidade, mas não vou falar... destrinchar carta por carta, assim, né? Do louco, né? Que existe o do louco, tá? Mas, assim, se vocês quiserem, eu posso pegar e fazer. É uma ideia, né? Eu posso pegar e fazer, tipo, um vídeo depois sobre cada deck meu, né? E a gente conversar sobre aquela temática daquele deck de tarô, tá bom? Mas isso dá pra fazer mais pra frente. Por enquanto, vamos focar em aprender primeiro, né? Então,
Aí você vai aprender nesses vídeos, você vai aprender a ler o tarô não apenas decorando palavra-chave, né? Que é o que a gente mais vê, né? Mas você vai compreender, vai entender por que cada símbolo tá ali, né? O que representa, o que desperta em você, principalmente. Porque se estiver fazendo bem esse trabalho, quando você assistir cada vídeo, você não vai apenas aprender sobre as cartas, você vai reconhecer partes de você nelas, né? Então, tarô em essência, gente, uma síntese de magia, psicologia, conhecimento simbólico, ponte entre o mundo interior e as experiências da vida. Para os céticos, não é preciso acreditar em força sobrenatural para perceber o valor do tarô, né? Ele funciona porque é uma linguagem de arquétipo, de símbolo, de padrão, que fala com a nossa mente, com a nossa intuição, né? E a nossa capacidade de refletir sobre histórias, escolhas, né? E situações. O tarô une-se imaginação, cultura, arte, história, psicologia. E por isso ele continua relevante até hoje, né? Como mapa simbólico da existência, ferramenta espiritual e psicológica para enxergar melhor, né? Para a gente conseguir enxergar assim mesmo e o mundo de forma mais profunda. Aí com essa perspectiva, cada carta se torna uma janela, não para prever o futuro, mas para compreender o presente, os novos padrões da vida, né? E o que habita dentro da gente. Então, é justamente aí que vai entrar o Codex Arcana, para unir conhecimento, intuição e arte na sua jornada de descoberta e transformação. Tá? O tarô não prevê o futuro, ele revela o presente com tanta clareza que o futuro fique evidente. Então, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha conseguido atingir o objetivo de apresentar assim, o básico do tarô, né? De preparar para o curso, né? Que a gente vai começar no próximo vídeo. Te vejo semana que vem. Se inscreve para não me perder. E se gostou, por favor, me pague com um joinha e comentário, gente. Coisa que eu mais amo nesse mundo, coisa que mais me deixa feliz nas redes virtuais. Eu adoro fazer amizade, trocar ideia com gente bacana, ainda mais sobre tarô, eu amo. Um beijo e até nosso primeiro arcano, quarta-feira que vem, o louco. Otsukaresama deshita.